No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus, em pé, proclamou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rio de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito, que devia receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinham sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado ao Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor e Criador, eis nosso Deus, vem inspirar estes filhos teus em nossos corações, derrama a tua paz, e um povo renovado ao mundo mostrará. Sentimos que tu és a nossa luz, fonte de amor, fogo abrasador, pois desde cedo em nome de Jesus. Pedimos nesta hora os dons do teu amor. Se temos algum bem, virtude ou dom, não vem de nós, vem do teu favor, pois sem ti ninguém pode ser bom. Só tu podes criar a vida interior. Infundes, pois, agora em todos nós, que como irmãos vamos refletir a luz do teu saber e a força do querer, a fim de que possamos juntos construir e juntos cantaremos sem cessar, canto de amor para te exaltar. Mas és filho e és Espírito de paz. Por isso nesta hora tu sempre reinará. Amém, 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 aleluia. Pedimos o dom do Espírito que clarifica a nossa mente, que abre o nosso coração para acolher o dom do amor de Deus na nossa vida. Pedir que Ele acenda em cada um de nós o amor, a alegria, sermos amados por Deus. Esta alegria que deve mover a cada um de nós, porque somos amados por Deus. A palavra de Deus nos ajuda a superar as divisões e nos convida à sede com água viva oferecida por Jesus. Deixemos envolver pela paz nesta noite, poderemos dizer, nesta noite santa, porque a igreja, povo de Deus, está em oração. Não nesta noite, mas ao longo desta semana, ou ao longo destes 49 dias, a igreja está em oração. A igreja está num processo, e sempre reacender a luz da fé, preparando o nosso coração, preparando a nossa mente, para acolher o dom do amor de Deus na nossa vida. E ainda maior, a nossa paróquia, movida pela alegria,
pelo desejo de conhecer mais a fundo este homem conhecido por cada um de nós, Santo Antônio. Prezados irmãos em Cristo, aqui estamos na casa de Santo Antônio, para seguirmos o Cristo, dentro da história divino homem, da paixão de Jesus. Existem muitas pequenas histórias, de homens, de mulheres, que entraram no raio da luz, que tornaram-se discípulos, discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Antônio, um santo jovem, ele foi um verdadeiro sonhador, um sonhador do seu tempo. Ele, que era oriundo de uma nobre família, deixou tudo para viver a vida consagrada a Deus. De agostiniano, Santo Antônio se fez seguidor de nosso pai seráfico São Francisco. Ele nos ensina que a nossa confiança não pode estar nas coisas do mundo, mas somente no amor de Deus. Ele pensava grande. Como franciscano, desejou ir a Marrocos em missão, e foi, desejou morrer pelo Cristo. Mesmo não conseguindo chegar ao fim do seu propósito, ele foi até o fim. O seu espírito é um espírito forte de alguém que vai atrás, que não espera, corre e não é acomodado. Santo Antônio foi um jovem corajoso e não teve medo de arriscar a própria vida pelo Cristo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que este foi um discípulo bastante ousado, corajoso do seu tempo. Irmãos, ao venerarmos Santo Antônio, encontramos um modelo de vida para cada um também de nós. Homens, mulheres, jovens, família, povo de Deus, devoto de Santo Antônio. Santo Antônio saiu a falar de nosso Senhor Jesus Cristo, a falar do Evangelho, a pregar a palavra de Deus no seu tempo. Ninguém quis aceitar a acolher esta palavra de Deus, mas as criaturas de Deus a acolheram. Somente os peixes queriam escutá-lo. Quando começou a sua missão, ele não desanimou. Ele era confiante em Deus, possuía um coração caridoso, prestativo. Poderíamos dizer, um coração grande. Irmãos, veneramos esse santo grande na nossa igreja. Que se faça grande também para cada um de nós, que assim também possamos fazermos o mesmo na história de cada um de nós, no percurso da vida de cada um de nós, como consagrados, como povo de Deus, como os devotos, como paróquia, que hoje mais uma vez estão aqui, que deseja e querem, tenho certeza, tornar-se pessoas mais fortes, mais corajosas, disponível para servir o reino de Deus. Como Santo Antônio, estamos chamados a mudar a vida, ou mudar de vida, abandonar o caminho das trevas, o caminho do erro, o caminho da ignorância humana. E a nossa mudança começa quando nós descobrimos Deus na nossa vida. Quando reconhecemos que Jesus é o caminho, é a verdade. Quantas vezes nós já ouvimos falar por meio dos evangelhos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Santo Antônio fez este caminho.
com fé, com esperança, com ousadia. E por que nós também não podemos fazer? Na história de cada um de nós, como família, como povo de Deus, como devotos, é necessário que nós tenhamos confiança, fé, ousadia. Vivemos na igreja um período muito tenso de orações, de meditação, de busca, de conhecimento, do mistério de fé, do aprofundamento do Cristo ressuscitado. Hoje, somos convidados a acolher o dom do Espírito Santo, com a mente e com o coração aberto. Deixamos a nossa vida mesquinha de lado, porque não nos ajuda a ser santo, e muito menos a sermos cristãos. E o dom do Espírito quer levar a cada um de nós a ser mais santos, a nos aproximar mais dessa santidade de Deus. É necessário que nós fiquemos atentos aos sinais, às súplicas que foram feitas e são feitas, não só nesta noite de vigília, mas colocamos desde o primeiro dia da novena de Santo Antônio. E hoje a igreja, ou a semana que concluímos já com esta celebração, está em vigília, está em meditação, está em sintonia. Porque mais uma vez, Deus quer habitar no nosso coração. Já existe, já está lá no nosso coração. Quer levar a cada um de nós a descobrirmos quem é este Deus. Sabemos que no Pentecoste ouviremos amanhã quando o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos. Falam todos e todos se entendam. A igreja costumou a chamar este fenômeno de inversão da Torre de Babel, a confusão das linguagens, que ouvimos hoje na primeira leitura. Nem tanto uma confusão por causa das línguas, nem tanto nós encontramos formas para nos comunicarmos, ou sinais, ou gestos, ou alguém que traduz. A confusão das línguas vem daquilo que está na liturgia que ouvimos hoje. As pessoas quererem alcançar a Deus pelo próprio orgulho, pela própria vaidade, querer aparecer em lugares, em língua, ou no lugar de Deus. É aqui que está a grande confusão. Não deixar-se conduzir pela sabedoria de Deus. A confusão das línguas vem daquilo que as pessoas querem alcançar a Deus pelo próprio orgulho, pela própria vaidade, e querem aparecer na frente dos outros. O Espírito Santo, quando está presente, faz com que as pessoas de línguas diferentes, culturas diferentes, valorizem os outros, entendam-se, façam entender, compreendem sobretudo o coração das outras pessoas. Nós temos muitas línguas nos meios de comunicação. Temos a linguagem da arte, temos a linguagem da escrita, tem muitas formas de comunicar com as pessoas. E não poucas vezes encontramos pessoas no fechamento, no isolamento terrível. O que Deus quer? Deus quer se aproximar dessas pessoas que se encontram no isolamento, no fechamento terrível, abandonado. Deus quer se aproximar. E esta é a graça que eu quero pedir com vocês nesta noite, nessa vigília que estamos celebrando de Pentecostes. A superação da desconfiança, a superação do isolamento, abrir-se para conhecer, valorizar as outras pessoas, pelo menor que elas sejam, pela simplicidade que elas sejam, acolhem, amam. Se nós fizermos assim, entendemos qual é a linguagem do Espírito Santo. Mas quando nós nos fechamos em nós mesmos,
Queremos nos colocar no lugar de Deus e defini-los, julgá-los. Não compete a nós. A vigília de Pentecoste, o segundo pedido que eu faço juntamente com cada um de vocês, que eu quero rezar com vocês. Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 38. Ele está no templo e de repente ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém deseja beber desta água viva, e aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rio de água viva jorrarão do seu interior. Quando nós descobrimos verdadeiramente este Cristo na nossa vida, somos como rios de águas vivas, com capacidade de saciar a vida do outro, de acolher o outro. Nós temos vocação de sermos fonte de água viva. É a nossa vocação de cada batizado. Viver para as outras pessoas. Tornar fonte de luz para as outras pessoas. Nós não temos uma vocação de sermos água parada. Porque a água parada, ela apodrece. Ela fede. Podemos aprender que esta água é também sinal de água viva, maior, melhor, aquela que o Cristo nos fala, que é a água do Espírito, que brota de dentro dos nossos corações. Aquele ou aquela que acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo, e aí brota água viva, que as outras pessoas se saciam, sentem-se bem, se alegrem quando está conosco. Não é assim? Quando fulano, você me dá uma paz, você me dá uma alegria, né? Você traz uma presença. O que é isto? É quando nós deixamos conduzirmos pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Quando vivemos voltados para nós mesmos, meus queridos irmãos, nós não poderemos ser fonte de água viva. Não poderemos ser fonte de alegria para as outras pessoas. Por isso, peçamos estas duas graças, que inverte a Torre de Babel, aquela confusão de línguas, ninguém se entende, perderam a graça, cada um caminha do seu modo próprio. Vamos inverter isso, superando a defesa, a distância entre as outras pessoas, o primeiro pedido. O segundo, nós vivendo profundamente a fé em Cristo, experimentemos a verdade que podemos ser fonte de vida para as outras pessoas. Eu não quero ser fonte de morte para o meu irmão. Eu não quero ser fonte de morte para a minha família, para meu filho, para a minha filha. Eu quero ser fonte de vida, de esperança, de graça, do amor de Deus. Santo Antônio fez isto. Mesmo com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, com nossos erros, é necessário que nós nos colocamos neste caminho do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A exemplo de Santo Antônio, uma paróquia que acolheu este grande homem como protetor do seu povo. Que também nós possamos buscar o que ele encontrou tão de especial e que nós também podemos encontrar. É quando nós possamos nos deixar ser fonte de água viva que jorra para a vida, a minha, para a sua, para todo o povo de Deus. A presença, a minha presença, alegra o outro, anima o outro, não entristece. Peçamos que o dom do Espírito Santo de Deus nos ilumina, nos fortalece, nos dê a graça, nos dê a esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesse instante de silêncio, em nosso coração, em nossa vida.